Olá, estamos aqui para mais uma entrevista aqui na Bola com João Nuno, treinador atual do Clube de Futebol Lisbonenses. Obrigado por ter aceito também o nosso convite para fazermos esta entrevista no início da fase de subida, fase crítica da época do Belenenses na Liga 3. Já fez 3 jornadas, conseguiu agora a primeira vitória à frente do clube frente ao Sporting B. Mas indo ao início da sua ligação com o futebol, eu gosto de começar as entrevistas com esta pergunta, que é: qual é a memória mais antiga que tem do futebol? Ai, primeiro que tudo, boa tarde. A memória mais antiga é jogar a bola com os amigos na rua. Foi assim que crescemos. A mais antiga de todas é essa e não percebermos o quanto éramos felizes naquele momento, não é? Porque eu ainda sou da geração em que jogava muito futebol na rua e passávamos o dia a jogar, e essa é a primeira memória mais importante deste jogo. E foi daí que começou a paixão por este jogo e que me leva a estar neste jogo há 30 anos. Há 30 anos ligado ao futebol, primeiro como jogador, porque o João jogava na rua no Montijo, certo? De onde é natural. Certo. E depois fez toda uma carreira de jogador na margem sul, entre Barreirense, Fabril, Moitense. Como é que foi crescer nesse mundo do futebol quase que, pelo menos em Portugal, às vezes é esquecido, sobretudo jogando em divisões mais inferiores? O máximo que chegou, acho que foi o Campeonato de Portugal, correto? Certo, correto. Não, foi. Eu depois fiz a minha formação, depois ligado sempre também à minha questão dos estudos, nunca deixando a parte dos estudos, fiz a faculdade e a partir de um certo momento comecei a pensar já muito como treinador. Portanto, logo nos primeiros anos de sénior eu acumulava as funções de jogar e de treinar e estava muito já virado para aí. A partir de 14, 15 anos comecei a pensar que, por isso que escolhi logo o curso que queria, para direcionar muito para aquilo que é a minha profissão hoje. Professor, também sou professor numa escola e treinador. E foi muito por aí que comecei logo a pensar. Depois fui jogando em clubes, é verdade que em divisões mais baixas, mas clubes muito importantes, o Barreirense, o Fabril, são clubes com história, com adeptos, com um passado muito grande do nosso futebol. Não estão hoje ao nível que deviam estar, mas são clubes muito importantes e, portanto, orgulho-me desse passado, principalmente então no Barreirense, onde foram 10 anos, são muito tempo, e cheguei a ser capitão de equipa do Barreirense, que é da equipa sénior. É algo importante também num clube tão grande como o Barreirense. Voltando aí à faculdade, disse que tirou o curso de professor? Sim, tirei o curso de desporto, Ok. de educação física, de ciências do desporto, onde até aproveitar por aí, onde me cruzei com a pessoa mais importante da minha formação, que é um belenenses e que faleceu esta semana e que esteve muito presente, que é o professor Manuel Sérgio. Esteve muito presente na minha vida, foi orientador da tese final, foi professor, foi uma pessoa muito importante na minha carreira. E esta semana foi uma semana dura por isso, e nós queríamos muito dedicar-lhe vitória e conseguimos, porque ele era uma pessoa que gostava muito do Belenenses. Meus sentimentos também por isso, não sabia essa ligação que tinha ao professor Manuel Sérgio. Por isso é que essa vitória com o Sporting B agora tem esse gostinho mais especial, não só por ser primeiro, mas também por ser dedicado ao professor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi alguém muito presente. Eu fiz questão que tivesse uma foto do professor dentro do nosso balneário, logo assim que chegámos. Foi uma semana dura, por isso fiquei muito triste com a partida de alguém tão importante na minha formação, e um amigo e uma pessoa que eu recordo muito dos meus tempos de faculdade. Agora já tinha menos ligação ao professor, como é óbvio, mas era sempre alguém que eu falava com muito gosto. Aos meus até alunos e jogadores, foi alguém muito importante na minha vida. Já que viemos aqui parar ao capítulo Belenenses da sua carreira, que ainda é curto, mas como é que foi receber essa abordagem do Belenenses? Ficou surpreendido? Não contava, sinceramente, estávamos muito focados naquilo que estávamos a fazer no 1º de dezembro, tínhamos acabado de fazer história, um clube que ninguém no clube pensava em estar na fase de subida. O objetivo era claramente a manutenção. Estávamos todos muito felizes. Apareceu esta chamada e a reunião com o presidente do Belenenses, onde foi feita esta abordagem, e depois foi um dia difícil. Foi 24 horas para tomar uma decisão, onde tínhamos que decidir, mas o Belenenses é um clube muito grande, não passa todas as vezes na nossa carreira,
e eu achei que era o momento certo para assumir, porque tinha feito todos os objetivos ali no 1º de dezembro, de que me tinham pedido, a manutenção na época anterior, e esta era a manutenção, com a fase de subida estava garantido, portanto achei que era a hora certa para darmos o passo, e que aqui estamos na luta por tentar pôr o Belenenses no lugar que merece. E também acha que, sequer no Belenenses, como já tinha conseguido o objetivo no 1º de dezembro, sempre é um novo desafio para esta época, para tentar alcançar alguém mais especial? Sim, é muito isso que é o meu pensamento. Eu não gosto de estar confortável em nada. Eu gosto de... Quero continuar a subir e tenho a ideia clara que vou chegar muito longe e, portanto, quero continuar e, portanto, precisava de outro desafio e também foi um pouco isso que me motivou. E depois a história, o Belenenses, o clube, a história que tem, um clube enorme em Portugal, os adeptos, os títulos que já ganhou. Acho que na carreira vai ficar como um clube marcante para mim, portanto não podia recusar um clube tão grande como o Belenenses. Faz parte da nossa vida, mesmo que algumas pessoas possam não entender, mas há situações que temos que aceitar. Do lado do 1º de dezembro, compreenderam a sua decisão? Os jogadores não tanto. A direção também ficou triste, nós tínhamos uma excelente relação, mas eles vão entender. Os jogadores mais vão perceber, daqui a uns tempos vão perceber e a direção também não dificultou a minha saída. O Belenenses fez uma abordagem primeiro à direção do 1º de dezembro, fizemos as coisas corretamente e foi o único pedido que eu fiz, fazer as coisas corretamente com as pessoas. E acho que nesse aspecto correu bem. Os jogadores ficaram tristes porque estamos num projeto e ia começar a fase de subida e eles acreditavam muito no que estávamos a fazer e eu também, que podíamos ainda surpreender mais e portanto os jogadores ficaram tristes, mas tenho a certeza que um dia eles vão perceber. E voltando à equipa do Belenenses, como é que encontrou a moral da equipa? Porque só tinha uma vitória nos 12 jogos anteriores, creio, só tinha uma vitória este setembro. Primeiro que tudo encontrei um excelente grupo, um grupo muito com um lado humano muito forte, muito preparado para aprender, gosta de treinar. Isso, as primeiras impressões foram muito positivas e isso deixa-me muito tranquilo. Depois esse não aparecer de resultados em tantos jogos cria alguma insegurança, instabilidade e eles são muito melhores que aquilo que têm vindo a apresentar nos jogos. E, portanto, quando resolvermos a parte mental também, acredito que vamos ter um Belenenses cada vez mais forte e para isso precisamos que os resultados também vão ajudando para que as nossas ideias, aquilo não melhor nem pior, diferente, as minhas ideias são completamente diferentes, para elas passarem precisamos de também recuperar os jogadores a nível mental e é muito isso que tem sido o nosso foco do trabalho, passar essa motivação para eles, porque acho que eles têm qualidade. Só que estavam numa fase em que estavam a duvidar do que estavam a fazer e isso é tudo o que nós não queremos. Eles têm que se sentir confiantes e acho que vamos melhorar bastante. Como é que se opera essa quase revolução, não sei se concorda com o termo, não só do aspecto mental, mas também do aspecto tático das ideias de jogo? É mais difícil porque estamos a meio de uma fase de subida, onde as equipas estão consolidadas, onde o processo de trabalho das equipas já passou por uma primeira fase e nós estamos a alterar muita coisa. Sabemos esse risco, mas também definimos bem o caminho. Fui contratado por um ano e meio e o Presidente o que me pediu foi para definir um rumo e uma equipa, uma forma de jogar diferente, que os adeptos fossem gostar e que chegassem ao Restelo e se identificassem com uma equipa a jogar para ter a bola, para ganhar e para a frente. E, portanto, é começar a pôr essas ideias desde o primeiro dia. E é isso que temos estado a fazer. E os jogadores estão cada vez a perceber melhor aquilo que é o nosso jogo. E agora, no último jogo, tivemos, principalmente na primeira parte, muitos momentos, até à expulsão do jogador do Sporting, muitos momentos já dentro daquilo que eu quero. A jogarmos no meio campo contrário, a pressionarmos, a termos a bola, a marcarmos um e a continuarmos a ir à procura de marcar o segundo e o terceiro. E é essa mentalidade que eu quero impor ali. São essas ideias de controlar o jogo e também não só defender sem bola, mas também conseguir defender com a bola, pressionando no meio campo adversário? Estão ligados os dois momentos. Nós pressionarmos bem, vamos conseguir ter a bola, porque uma coisa liga à outra, não vamos deixar o adversário jogar e vamos ser nós a tentar mandar no jogo. Eu acho que não podemos dizer que somos só grandes de história, temos de tentar provar isso em campo
E é isso, essas ideias que temos vindo a passar. Numa Liga 3, o Belenenses tem que assumir o jogo, tem que tentar mandar no jogo e tem que tentar ser protagonista do jogo. É essa a ideia que eu quero passar para os jogadores. Esse jogo com o Sport B, estive a ver e também ainda agora disso, o Belenenses estava a jogar bem, depois há a expulsão do jogador do Sporting e ali até parece que as coisas ficam um pouco mais equilibradas, tanto que o Sporting até chega ao empate. Como é que olhou já agora esse jogo? Pareceu um pouco atípico nesse ponto de vista e depois o Belenenses conseguiu a vitória nos minutos finais. Olha, muito da explicação vem da parte que me fez na pergunta anterior. Foi muito da parte mental dos jogadores. Porque nós fazemos 11 para 11, não é fácil, mesmo com o Sporting com algumas baixas, são miúdos com muita qualidade. Ainda estavam em campo jogadores como o Calai, que já jogou na segunda Liga, o Muniz, o Nelo, que já jogou Liga Europa. Estamos a falar de jogadores que já jogaram níveis muito altos e o Sporting tem muita qualidade nos miúdos e acho que a nossa primeira meia hora foi muito boa, conseguimos condicioná-los e eu não me lembro de muitas equipas não permitirem um remate ao Sporting durante 30 e tal minutos. O Sporting passa muitas vezes o jogo no meio campo contrário e acho que nós conseguimos condicionar muito bem o jogo do Sporting e nesses 30 e tal minutos até à expulsão estivemos sempre mais perto do 2-0 do que o Sporting chegar à nossa baliza. Eu não me lembro de uma única defesa do Grilo na primeira parte, praticamente. E, portanto, acho que a expulsão vem muito da parte mental. Pensamos que o jogo está resolvido e que agora com 10 jogadores temos que ganhar 4 ou 5-0 e não é isso o futebol. O Sporting organizou-se de outra forma e nós começamos a vir a parte mental, na minha opinião, ao jogo. E estarmos mais ansiosos com a bola, a queremos chegar mais rápido à baliza, a permitirmos mais passos que até ali o Sporting não tinha. E, portanto, não gostei tanto do jogo. Gostei mais de 11 para 11 do que 11 para 10. Mas, felizmente, depois na segunda parte, os últimos, até fazemos o 2-1, temos ali 10, 15 minutos que encostamos completamente o Sporting, criámos 2, 3 oportunidades claríssimas, isoladas mesmo, não fizemos, mas senti que íamos chegar ao golo. E após fazermos o 2-1, voltamos a não estar bem no jogo, a estar ali meio ansiosos, e acabámos depois por vencer o jogo justamente, mas a notar-se ainda a intranquilidade na equipa, que vai ser com o tempo, com o trabalho e com as vitórias. Por assim, enquanto treinador, teve algum gostinho extra especial vencer o treinador do outro lado, que até há tão pouco tempo estava no Sporting, atual campeão nacional? Não, sinceramente não. Isso não teve um gostinho especial para dedicar ao professor Manuel Sérgio. Esse sim foi o gostinho mais especial desta vitória. E pela importância que tem ao grupo, acho que por aí sim. O resto não ligamos para isso. Focamos em nós e não quem está do outro lado. Já falou do facto de ter assinado um contrato com o Belenenses até 2026. Isso quer dizer que mesmo caso o Belenenses não suba esta época, o João Nuno está para ficar cá para a próxima, para tentar Foi subir? isso que assinei, portanto os contratos são para cumprir. O presidente foi muito claro quando me foi buscar, gostou muito das minhas equipas a jogar, quer que aquilo se transporte para o Belenenses e, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer nesta fase, vamos fazer tudo para subir. Eu acredito muito que vamos ter condições para subir já e pôr o Belenenses nos campeonatos profissionais e é isso que temos de pensar todos os dias e é para isso que estamos a trabalhar. Neste momento está tudo em aberto, ainda acabou de começar, nós estamos a 2 pontos dos primeiros classificados, estamos 4 pontos, está tudo em aberto para todas as equipas. Como é que olha para esta fase de subida da Liga 3? Parece que, para quem está de fora, parece bastante competitiva e em quase todos os jogos qualquer um pode vencer o outro. Basta ouvir as entrevistas antes de começar de todos os treinadores, porque nós não só conhecemos a nossa equipa, como temos a obrigação de estudar os adversários, conhecemos o nível da Liga. Todos, antes de começar, falaram do equilíbrio, da competitividade que vai ser. Estas 3 jornadas mostram isso mesmo. Todas as equipas podem ganhar em qualquer campo, em qualquer jogo. Portanto, isto vai ser... É muito difícil adivinhar qualquer coisa. Eu sinto mesmo muito equilíbrio. Quem conseguir ser mais consistente nestas 14 jornadas vai subir. Quais são as tuas maiores inspirações enquanto treinadores? A minha maior inspiração é o meu pai, que já não está cá e que, como eu gostava que ele tivesse, porque acho que ia se sentir orgulhoso. Essa é a minha maior inspiração. Depois, académica, o professor Manuel Sérgio, por tudo o que me passou e por todas as ideias que trocámos. Depois
Depois, como treinadores, com mais nome, claramente Guardiola é o treinador que eu mais admiro no futebol. Voltando à sua carreira enquanto jogador, você fazia que posição? Eu era médio centro. Que é também aquela posição mais associada Era a futuros Era médio treinadores. centro, era alguém que tinha boa percepção do jogo. E aquela leitura de jogo também depois Sim, quase transborda para a vida enquanto treinador. muitos eram dessa posição, sem dúvida. E como é que foi a sua carreira de jogador? Já falámos nos escalões inferiores. Na altura, o futebol era a sua vida ou era mais um hobby? E enquanto ainda se tentava decidir se iria ser treinador no futuro? Não, ou era não? um jovem que gostava de jogar, competíamos competia em campeonatos, que tinha a ideia de já olhar para o jogo não só como jogador, porque essa talvez era a minha diferença para alguns colegas. Eu questionava muito os treinadores porque é que estavam a fazer aquilo. Tinha um livro meu que com 10 anos comecei a escrevê-lo sobre futebol e guardo religiosamente lá em casa da minha mãe. Não pensa publicá-lo? Ainda não tenho carreira para isso. Quando ganhar mais títulos, que é assim que eu espero, aí sim, talvez a gente pode falar sobre isso. Acho que é um livro sobre pequenas ideias que foi recolhendo ao longo dos anos, é Bastantes isso? de equipas na altura do Brasil, da seleção do Brasil, de Barcelona, de Real Madrid, ideias sobre o jogo, sistemas táticos. Portanto, eu já estava no jogo muitas vezes e a pensar de outra forma. E por isso também, se calhar, fui capitão de muitas equipas e os meus colegas ouviam muito por isso, porque era alguém que percebia bem o jogo. Talvez fosse das minhas maiores capacidades. Indo para a sua carreira, tirando o Bolonenses, tem carreira como jogador, como treinador quase exclusivamente na margem sul, mas em 2020 vai para o Leixões, que estava na segunda liga como adjunto. Como é que surgiu essa oportunidade? Não, foi o Tiago Fernandes, que era o treinador principal do Leixões, que foi assumir e que me faz o convite para ir com ele. E achei, na altura tinha saído, estava no Cova da Piedade, o Cova da Piedade de equipa B e sub-23, e depois achei que era uma boa experiência. Nunca tinha estado do lado do adjunto, mas falei com o Tiago, temos uma boa relação, e falei com o Tiago que gostava de perceber o treino do outro lado. E foi importante, para já, porque o Leixões também é um grande clube, com muita história. Apanhei alguns jogadores muito importantes, até no futebol português, como o Beto, o guarda-redes, fazia parte desse plantel, Nené, o Jota Silva, que agora está a brilhar na Premier League, entre outros. E esse tipo de jogadores também te faz pensar e tu próprio criares outras ideias sobre o jogo. E, portanto, foi muito importante na minha carreira essa passagem por Leixões, onde eu gostei de estar e só tenho boas recordações, embora em termos de resultados as coisas não correram como nós pensávamos, mas foi uma excelente experiência para mim. Ficou há quanto tempo lá no Leixões? Ficámos alguns meses, apanhámos a altura do Covid, a pré-época foi muito mais longa e depois fizemos 6 jogos, se não estou a erro, e acabámos por sair ao final dessas jornadas. Pronto, uma decisão que faz parte do futebol, mas que foi uma experiência muito importante para mim. E depois é logo a seguir que vai para o Fabril, Sim, nessa época, correto? sim. Que na altura acaba por descer ao Distrital, mas depois é campeão do Distrital Sim. com 97 pontos. Sim, vou para o Fabril. Fabril estava em último lugar com quase uma missão impossível. Fui muitas vezes aconselhado a não aceitar. O Mister parece gostar dessas missões impossíveis, pelo visto. Não, porque acredito no que faço. Como acredito no que faço, acredito sempre que posso melhorar as coisas. E que olhei e achei que podia melhorar. O que aconteceu foi que a 5 minutos do fim nós estávamos com a permanência, sofremos um golo nos descontos e acabámos por descer. Mas o trabalho foi tão bom que o presidente convidou-me logo para pensarmos no projeto de subida e subimos. No ano seguinte fomos campeões sem margem para dúvidas, batemos quase todos os recordes que existiu lá no campeonato da Associação de Futebol de Setúbal, subimos ao Nacional. Na época seguinte, o Fabril tem sido sempre uma equipa com muitas dificuldades. Nós estávamos em quinto lugar, a 5 pontos do primeiro, e o presidente acabou por, após um empate, nós vencemos o Atlético que subiu e depois fomos empatar fora e o presidente achou que quem vence o Atlético tinha que estar em primeiro e pronto, e acabei por sair, mas faz parte do caminho
E depois sou convidado para o 1º de dezembro, no ano seguinte, também numa situação complicada, e acabamos por conseguir o objetivo. Como eu estava a dizer, uma situação complicada, tal como encontrou no Fabril também. Esta situação que encontra no Belenenses, acha de certa forma menos complicada ou já é outro Não, nível não de tem nada a ver, competitividade? não tem nada a ver. Totalmente diferente. Primeiro porque aqui estamos a jogar uma fase de subida. Estamos a jogar para subir à segunda liga. A equipa conseguiu o objetivo de se apurar nos 4 primeiros. É diferente de entrares no último classificado. Embora haja aqui a questão de não ganhar há muito tempo. O Belenenses estava com uma série de poucas vitórias em tantos jogos, mas não tem nada a ver. Muito mais difícil a missão que tínhamos para frente no Fabril, por exemplo, do que aqui. Embora aqui vai ser difícil pela competitividade e a qualidade dos adversários. No Fabril eu reparei num dos plantéis, trabalhou com o Fabrício Garcia, que agora está no Estoril e já faz vários jogos com o Estoril. Na altura já tinha aquele olho de que está ali craque. Faz, a história do Fabrício dava para estarmos aqui quase a tarde toda, não é? Eu acho que sou alguém importante na vida do Fabrício, para todos os níveis, não só como treinador, como amigo. Tenho uma relação muito especial com ele, eu e a minha família. A história é muito rápida, eu vou ver um avançado para o Fabril e nessa equipa que disputava a Liga 3, que era o Oriental de Aragon, o Fabrício estava lá à experiência e eu fui ver o treino para ir buscar um avançado e quando acabei o treino disse ao treinador que não queria o avançado, mas queria o Fabrício. Falei com o presidente, o presidente do Fabril na altura, o Faustino, e disse: Presidente, eu sei que o Fabril não tem nenhum contrato profissional, mas vai fazer o primeiro, porque este menino é especial, tem um talento que eu não vi há muito tempo, da rua, de futebol, que já não existe hoje em dia, e eu adorei aquilo, e ele acreditou em mim a 100%. Demos casa ao Fabrício, o Fabril deu todas as condições ao Fabrício para ele viver, porque ele é de Cabo Verde e estava cá sem família, estava a passar um momento complicado, nós ajudámos. O Fabrício nos ajudou também muito, pelo futebol dele, e acabou por ajudar o Fabril, porque o Fabril fez transferência e fez valor com ele, aí ajudou dentro do campo também. É um menino especial que acredito que ainda possa continuar a subir muito mais, mas a história foi assim. Eu gostei, fui ver, adorei o que vi, chamei-o, depois demorou uns tempos a ele estar disponível para jogar, porque o processo de inscrição e legalização demorou um pouco. A partir do momento que começou a jogar, foi soltar o talento dele e a partir daí começou-se a destacar. Logo nessa época que somos campeões e subimos, ele faz uma segunda volta já a destruir, já a mostrar a capacidade que tem, e depois no Campeonato de Portugal continuou a mostrar que era jogador para muito mais. O Estoril, e bem, identificou, foi bom para os dois, para o Estoril e para o Fabril, e desejo tudo bom ao Fabrício. História curiosa e volto mais uma vez a falar do aspecto extra-futebol ou extra-campo também, que claramente afeta o rendimento dos jogadores. Como é que o Mister, ao longo dos seus treinos, trabalha essa balança entre o aspecto mental da equipa e também o aspecto tático? Muito importante, vou Manuel Sérgio, vou recordar ao professor outra vez, porque a primeira vez que eu disse ao professor que queria ser treinador, ele foi-me buscar livros, disse: João, passa no meu gabinete, tenho lá uns livros. Eu pensei que ele ia me dar livros de táticas ou de futebol, e não é nada disso. Ele deu-me livros sobre a parte humana, que não há pessoas a jogar futebol, e primeiro temos que perceber o lado humano e depois sim a parte do jogador. E é muito isso que eu procuro, é muito isso que eu acredito. Depois, por ter sido jogador, não ao nível alto, mas por ter jogado, gosto sempre de pensar o que é que eu não gostava que um treinador possa fazer, pôr-me do outro lado, e procuro muito isso nas relações com os jogadores. Gosto de ser sincero, direto, como estou a ser aqui, não gosto de muitos truques, e os jogadores percebem isso logo desde o primeiro momento que começam a trabalhar, que eu vou-lhes dizer algumas coisas muito boas, mas também vou-lhes dizer algumas coisas más, porque o meu pai também me dizia, e portanto eu gosto de ter essa relação próxima com eles, e até agora tem corrido muito bem, e não vou mudar em nada porque é isso que acredito, e foi isso também que, ainda mais por estar aqui esta semana, foi isso que o professor Manuel Sérgio me ensinou. Ele não ensina futebol a ninguém, ensina que é muito mais importante o lado humano do que só as táticas ou só saber de futebol. Quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe. Quais são os seus maiores objetivos enquanto treinador?
Não, quero continuar a ter prazer. O meu maior objetivo é continuar a acordar com esta alegria que estou a acordar todos os dias. Vou para o treino e não vou trabalhar, vou fazer o que eu gosto, muito motivado e quero continuar a subir na carreira. Tenho vindo de baixo, mas vai dar muito prazer chegar lá acima. Quando lá acima diz Primeira Liga ou Champions League, não para? Sim. Quero chegar à Primeira Liga, esse é um objetivo. Não sei há quanto tempo, mas quero primeiro para chegarmos à Champions League, temos de chegar ao topo em Portugal. E depois, logo vemos o que é que vai acontecer. Acredito que vamos chegar e quero chegar aos campeonatos profissionais rápido, se possível, daqui a uns meses com o Belenenses. Falando sobre o Belenenses, tem esse objetivo de subir à Liga 2 e também se calhar para fecharmos esta conversa. Acompanhou a época do Belenenses no ano passado na Liga 2, em que francamente não conseguiu, já quando ainda faltavam algumas jornadas e acabou por já ter a descida confirmada. O que é que acha que terá de ser feito diferente caso o Belenenses consiga subir? Acompanho todos os campeonatos e sou muito atento àquilo que é a nossa vida, que é o futebol, não é? E falei isso ao presidente desde a primeira conversa com ele. Se calhar por isso ele ficou com o meu nome na cabeça, porque disse que para chegarmos à segunda Liga e conseguirmos ficar lá, temos que ser muito mais constantes na Liga 3. E muito mais constantes, não podemos deixar que os adversários dominem o jogo na Liga 3 perante o Belenenses, porque ao passarmos para o patamar seguinte, maiores as dificuldades vão ser. Portanto, ou nós nos afirmamos claramente como uma equipa com capacidade dominadora nesta Liga 3, para quando chegarmos no patamar seguinte, estarmos preparados. E é isso que estou a procurar fazer em tudo no clube, em todos os departamentos, desde o posto médico, desde toda a gente pensar cada vez mais profissional e criarmos uma estrutura pronta para quando chegarmos à segunda Liga não sentirmos dificuldades e estarmos preparados para não só chegar lá, mas ficar de forma consistente. E acho que é isso que faltou ao Belenenses quando deu o passo. Não era consistente o suficiente na Liga 3 para ser competitivo na Liga 2, em minha opinião. Muito obrigado, Mister, por ter aceito então o nosso convite. Fica aqui então fechada a entrevista com o João Nuno, treinador do Clube de Futebol dos Belenenses. Entrevista para ver em abola.pt.